Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Lemos, do CDS. Senhora Presidente, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Senhoras e Senhores Deputados, Estado da Cidade. Vejamos alguns elementos objetivos do Estado da Cidade e do seu Governo. Carta estratégica abandonada em local incerto, depois de horas e debates nesta Assembleia e nas suas comissões permanentes. Plano diretor com execução avulsa de planos de pormenor e planos urbanísticos que arriscam a ser a regra e não a exceção. A constituição da cidade, como deveria ser o plano diretor municipal, é substituído por meros despachos, algumas vezes sem mesmo a intervenção desta Assembleia. A inversão dos valores e hierarquias políticas e funcionais, muito ao gosto do estilo socialista e dos seus companhões de route. Unidades de execução que permitem alterar sistematicamente o plano diretor, mesmo antes de este documento fundamental para a cidade ter sido debatido nesta Assembleia. Ao contrário do que disse o Presidente da Câmara, os planos de pormenor não agilizam a reabilitação urbana, mas, pelo contrário, propiciam novas construções contra a boa comunhão entre a cidade e a sua história, as suas vistas do Tejo e deste para a cidade. Após 2 anos de eleição, pela segunda vez, embora na primeira apenas para meio mandato, felicito o Sr. Presidente, mas não posso, como seria do meu agrado, felicitar os lisboetas. A qualidade de vida degrada-se dia após dia. São realmente muito poucas ou nenhumas as melhorias sentidas pelos lisboetas e preocupante o estado da cidade para quem nos visita do exterior ou do interior do país, esporádica ou na sua labuta diária. Lisboa, capital europeia e de Portugal, está suja de dejetos de animais, especialmente de cães, cujos donos não sofrem fiscalização e penalização por tamanho ato de falta de respeito e de cidadania. Estamos fartos de conviver com o lixo nas ruas, cuja denúncia já está a circular em vários blogs da internet. O estacionamento em segunda fila é a regra nas vias centrais da cidade. As cargas e descargas continuam de forma caótica por toda a cidade. Os pisos dos passeios estão esburacados. As obras de diversas entidades que intervêm na cidade, mesmo quando concluídas, nunca o são verdadeiramente num contínuo estado irregular próprio de capitais terceiro-mundistas. A Câmara traduz uma ideia de paralisação generalizada. No que se refere às contas, funciona com um orçamento, embora parcialmente aprovado nesta Assembleia, é pura ilusão. Ilusão do fundo imobiliário. Ilusão do acordo com a EIPAL para a rede em baixa, cujos custos de modernização tornarão a cidade financeiramente insustentável. Ilusão da reforma administrativa que se reformou no pioneirismo de uma pura operação de propaganda política e um falso ajuste às novas condições sociopolíticas. Ilusão de um PDM que ainda carece de aprovação desta Assembleia e que já não pode ser o que a cidade necessita. Senhora Presidente, Senhor Presidente da Câmara, ilusão sobre ilusão e sempre as 3 marcas da sua governação, não aquelas que há bocado aqui foram referidas. Plano diretor ainda não aprovado. Reestruturação dos serviços municipais ainda incompleta, insuficiente e, sobretudo, totalmente desligada do setor empresarial municipal, insustentável, tecnicamente falido, incumpridor da lei, duplicador de funções e sufocante da livre iniciativa dos municípios. Terceira marca, a reforma administrativa da cidade mínima e, portanto, incompleta e aquém das perspectivas, sujeita à verificação por parte da Assembleia da República para a sua forma definitiva.
acréscimo de taxas sobre os municípios, pela via direta e indireta, e sem concretizar, repito, sem concretizar, a amortização da dívida de curto e médio prazo, que elegeu como prioridade para estes seus mandatos de ilusão, retórica e frustração de todos. Senhor Presidente, carta estratégica ausente, plano diretor não aprovado, reforma administrativa mínima, aumento das taxas e diminuição das receitas. É o resumo de mais 2 anos de mandato, uma desilusão e muitas ilusões. Nada nos diz, nem nos disse, sobre os problemas metropolitanos de que Lisboa é o centro e deveria ser o motor. Qual o futuro da principal região metropolitana de Portugal, onde reside mais de 35% da população nacional? Qual o caminho a percorrer para consolidar a legitimidade democrática da área metropolitana de Lisboa, cuja promulgação da primeira lei faz agora 20 anos e que tantos equívocos tem provocado? A atual crise económica e financeira já provocaram que outros indicassem rumos sobre a nossa própria divisão administrativa, de que Lisboa, como disse, é o centro, o início e o fim. Neste aspecto, a questão de fundo é saber se a área metropolitana pode ou não ter legitimidade democrática direta com órgãos eleitos pelos cidadãos e qual o resultado para os municípios onde Lisboa é e será central. Este tema deverá ser a prioridade das prioridades, com implicações ao mais diversos níveis: gestão viária, acessibilidades, transportes, serviços de interesse comum, vida económica e empresarial, partilha de serviços, equipamentos e infraestruturas de uso coletivo. É urgente encontrar um novo modelo de gestão para as autarquias capaz de garantir, pelo menos e no mínimo, a sua sustentabilidade financeira. Senhor Presidente, a prioridade dos PDMs é um elemento que torna ainda mais premente, necessária e justificada a criação da área metropolitana, tendo em vista a articulação dos planos urbanísticos a nível supramunicipal. A cooperação intermunicipal é crucial e assume uma grande urgência. O choque reformista reforçará os municípios e as freguesias, adaptando-as a tempos de novas exigências. Senhor Presidente, sinto o seu correligionário e também ele, ex-presidente da Câmara de Lisboa. O fundo é este. Peço desculpa, mas apenas mais uns minutos. A divisão administrativa, estou a citar, a divisão administrativa do território continental português está hoje profundamente desajustada da realidade sociológica, económica e urbana. A lógica da atual divisão administrativa é incapaz de dar respostas em termos minimamente aceitáveis a realidades deste tipo. Também a mim parece que a área metropolitana de Lisboa, com 18 municípios, é completamente absurda e necessitada de profunda revisão, com transferência de competências do Estado e dos municípios, desistindo definitivamente da barganha chauvinista local na disputa mesquinha de apoios espúrios. As reformas devem prosseguir com o objetivo nuclear: cortar a despesa pública com alívio da carga fiscal sobre os municípios. É difícil, mas não é demagógico. É nestas circunstâncias que se revelam os verdadeiros líderes. Senhor Presidente, era evidente a cumplicidade do anterior governo socialista com a Câmara Socialista de Lisboa. Entretanto, o atual governo confirmou que a grande maioria das obras que a Frente TES foi incumbida de executar nunca saiu do papel. O custo estimado para estas obras ascendia a cerca de 145 milhões de euros, incluindo Museu dos Coches, Palácio da Ajuda, Doca da Marinha, Terreiro do Faço, Ribeiro das Naus. Também o anunciado fim da Parque Expo, embora anunciado, leva-me a questionar o Sr. Presidente que o modelo de gestão urbana para o Parque das Nações, sabendo que está sob jurisdição de 2 municípios, Lisboa e Loures, qual o ponto da situação é o mínimo que se pode exigir que informe esta Assembleia. Sr. Presidente, para terminar, o senhor afirmou que a reforma administrativa
não se esgota na redução das freguesias. Sr. Presidente, 30 segundos. Pergunto-lhe, como pretende, a nível metropolitano, que as autarquias trabalhem juntas em áreas tão diversas, quando diz que, por ter feito o trabalho de casa, mal feito, digo eu, a Câmara de Lisboa não andará a toque de troika que o seu partido negociou e assinou antes de outros? É com estas atitudes que pretende avançar a bom ritmo com o último troço do túnel de Marquês? Ou assumir os encargos de exploração das empresas de transportes? Sr. Presidente, seja realista, não insista no insustentável. O mundo mudou e o senhor parece não ter dado por isso. E Lisboa continua a piorar dia após dia numa lenta agonia. Diga-nos a verdade, não acalente ilusões, não provoque mais frustrações lisboetas e talvez assim torne o seu elevado cargo sustentável a longo prazo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado.